Maravilha, gente. A partir de agora, como a gente acabou de concordar e acordar, né? Está sendo gravado para que logo ao final da aula seja postado no nosso canal lá no YouTube, que é público. Vai fazer com que os colegas possam assistir, tanto quem não assistiu a live, como quem está aqui, mas de repente não vai poder ficar até o final, né? Como quem vai assistir aqui até o final, mas quer assistir novamente, fica lá público registrado, né? Deixa eu dar alguns informes iniciais antes de eu partilhar os slides da aula de hoje, tá? Esses informes vão ser muito úteis para as nossas próximas 5 aulas. Por que 5 aulas, papai? Porque é o seguinte, papai, nosso novo provimento prevê que estejamos nessa modalidade remota até dia 30 de abril, né? Salvo engano, uma quinta-feira. Muito bem. Ou seja, as próximas 3 semanas. Dado que não temos feriado, nem segunda nem quarta, 6 aulas. Então, nós temos essa aula de hoje, que é a nossa 7ª aula remota, e mais 5 aulas para frente. Essa aula de hoje é uma aula introdutória sobre essa nova parte da matéria, que é a matéria que cai na prova. As próximas 5 aulas, a partir de quarta-feira que vem, as próximas 2 semanas, até dia 29 de abril, é a prova na veia. Prova na veia. Compromete muito o fato de estarmos aqui remotamente e não em sala de aula? Não. E eu explico de maneira muito didática, categórica, de maneira muito cristalina, pelo menos para mim, o porquê disso. Porque, enquanto a aula de hoje é uma aula que é bem leve, é uma aula mais curta, introdutória, começando pelo começo, essa questão de estratégia de montar uma carteira, e isso se dá através da estratégia passiva. A partir de quarta-feira, as próximas 5 aulas são diferentes no seguinte sentido. São aulas muito curtas, poucos slides, como sempre, antecipados para vocês. É um olho no slide de papai, ouvido prestando atenção no que o papai vai falar no começo de cada aula, meia hora, 45 minutos. E, na sequência, é caneta, lápis, papel e uma maquininha de calcular. Tá? Não usem o Excel, usem máquina de calcular. Se possível, sempre a mesma máquina, e é a que você vai usar na sua prova. Por quê? Porque a partir de segunda-feira a gente vai fazer conta. E não são contas complicadas, mas algumas são mais trabalhosas. Reforço sempre que você não vai precisar decorar absolutamente nada para a prova. Todas as fórmulas que você precisar na prova estarão no que eu chamo de black box. Eu acho até que eu já partilhei uma prova com vocês, salvo engano. Então, está tudo lá. E por que as aulas são importantes? Para você saber como usar cada fórmula, em que momento usa cada fórmula, para que ela serve. Boa, líder. E outra, as fórmulas, assim como a vida, às vezes tem umas pegadinhas, então é importante que a gente calcule junto. Enquanto tu está calculando aí, eu estou calculando aqui também. Tá? Então, não vai fazer muita diferença. E aí, logo depois que as pessoas comecem a calcular, acertar e errar, que a gente tira as dúvidas, eu mostro o gabarito de cada conta. Tá? E são aulas que vão envolver muito recurso gráfico. Eu consigo fazer todos esses gráficos na lousa, desenhando. Mas, claro que numa apresentação, ela fica ainda melhor. Então, já estão todas prontas as nossas próximas 5 aulas. Tá? Então, assim, são aulas, eu volto a dizer, fundamentais. Fundamentais. Nós teremos essas 5 aulas, são todas de conta. Você fazendo conta aí, eu fazendo conta aqui, é olhar as fórmulas no slide e papel. Papel. Você pode se omitir ou fazer a conta, não tenho como saber, assim como você pode se omitir em sala de aula também presencialmente. Mas eu recomendo muito fortemente que você aproveite cada segundo das próximas 5 aulas para fazer a conta junto com a gente. A ideia é que com essas 5 aulas e
num cenário que eu acho bem realista. Ele não é nem um cenário otimista, é um cenário bastante realista. Que a partir de 4 de maio, segunda-feira, estejamos juntos presencialmente. Tá? Em condições normais, é isso que eu realmente acredito que vai acontecer. Então, essas 5 aulas, você trabalhando junto comigo, prometendo que você está aí fazendo a sua parte. E aí, a partir de 4 de maio, nós vamos ter 2 aulas de revisão dessas nossas 12 aulas remotas. E mais umas 2, 3 aulas de exercícios para prova e aulas também que envolvem laboratório, que tem uma parte que precisa ser feita em laboratório. Tá? Então, bote aí, devemos ter aí, a partir do dia 4 de maio, alguma coisa do tipo 5, 6 aulas, desde revisão, a mais exercício, a uma aula prática de composição de carteira no laboratório. Né? Com tudo isso, a ideia é que você não precise estudar muito em casa, tá? Ou seja, se dedique às nossas aulas, venham para os próximos 5 encontros, e isso vai fazer com que você não precise se doar tanto mais fora do nosso horário de aula, tá? E a nossa prova segue mantida em condições normais para a segunda quinzena de maio, tá? Ainda não consigo precisar o dia, porque nós vamos ter revisão, novos exercícios, aula de laboratório, mas, enfim, a segunda quinzena de maio, terceira ou quarta semana de maio, não dá para precisar ainda, mas é possivelmente aí nesse período que vamos ter a prova, e tão logo fique claro qual é a data da prova, eu aviso para você se programar ainda melhor, tá certo? Então, assim, avisem para os colegas, partilhem essa informação, porque eu percebi que, por exemplo, a gente já teve aula com adesão de 35 alunos, a adesão da aula passada, véspera de feriado, é verdade, foi a pior das adesões, tínhamos apenas 18 aqui, mas tudo bem, é normal, eu entendo, mas, enfim, as próximas 5 aulas são fundamentais, tá? Beleza, queridos? Mensagem dada, já meio que mapeamos um pouco o que vamos fazer nos próximos dias, e até já antecipo que tanto no tutorial, como nos slides, o que a gente vai ver a partir da próxima aula de quarta-feira é o que a gente chama de estratégia ativa, mundo tipo 1, mundo tipo 2 e mundo tipo 3. O mundo tipo 4 é o mundo real. Então, a gente vai tornando o mundo cada vez mais complexo, cada vez mais próximo da realidade. Tá? Muito bem. Então, assim, caso queiram antecipar o estudo no tutorial. Joia? Alguma dúvida? Tudo beleza? Podemos seguir? Falem, sempre me interrompam, sempre que julgarem oportuno. Podemos ir nessa? Joia, Elaine. Obrigado, querida Cleiton. Simbora, galera. Eu vou, então, partilhar com vocês, tá? A minha tela, como sempre. Muito bem. Queridos, vou ficar um pouco sem ver o chat agora, porque eu também fico vendo os slides, e aí gostaria que alguém me confirmasse no áudio, que vocês estão vendo os slides direitinho, o que está passando aí. Tudo ok, professor. Obrigado. Ótimo. Os slides que eu passei para vocês hoje, né? Volto a dizer, é um reinício, porque é um novo capítulo do nosso curso, e como um novo capítulo, eu sempre gosto de ir devagarinho, né? É uma aula que não tem conta, é uma aula que não tem planilha de Excel, mas acredite,
uma das aulas mais importantes do curso, porque hoje, aqui agora, eu vou deixar claro para vocês uma informação que os pesquisadores, os researchers em finanças dizem que é uma das informações mais difíceis de você coletar junto às famílias, que é o que elas fazem com o dinheiro delas que sobra, onde elas investem o dinheiro delas. E eu vou falar isso para vocês hoje, onde eu coloco meu dinheiro. Não porque ele seja muito, o que sobra, não é. Eu já expliquei uma vez para vocês porque que não era. Porque eu invisto muito em capital humano, muito na educação, primeiramente na minha, por causa da idade, depois da minha esposa e agora das nossas filhas. Então sobra pouco. Mas o que sobra, onde eu coloco? Eu assumo 99% das vezes o tema da aula de hoje, que é o quê? Estratégia passiva. E a partir da aula que vem, quarta-feira, iremos falar de estratégia ativa, que é o principal assunto da nossa prova. Tá, joia? E aí, aqui, como vocês podem ver, a sequência que vamos ter até a prova, né? A prova, basicamente, isso aqui, estratégia ativa, mundo tipo 1, tipo 2, tipo 3, e fronteira média variância. Isso aqui é a prova na veia. Estratégia passiva é um começo, tem muitos aspectos culturais e importantes para a tua vida prática de investidor, aula hoje, mas não é uma aula que você vai ver exatamente na prova. E a parte prática também para a tua vida. Como é que você sai do mundo, aqui não é mundo 2, aqui já seria mundo 3, desculpa, e aqui, otimização no RN é como se fosse um mundo tipo 4, é o mundo real. É quando a gente compõe carteira usando o Excel. Por isso que não cai na prova, porque a prova é usando lápis, caneta e máquina de calcular. Isso aqui não dá para fazer na mão, né? E também previsão gaussiana, que é um pouco de olhar para frente, tá? Então, essa aqui é a nossa estrutura até a prova, e depois da prova, como eu já havia dito, gestão de risco, volatility risk, e aí a gente vai para o nosso trabalhinho em equipe, né? Tudo se encaminhando bem para termos um semestre tranquilo, tá? Apesar do distanciamento físico. Muito bem, Paulo. Então, a aula de hoje é estratégia passiva. O que sois estratégia passiva e por que tu, Paulo, um cara que bacana, que até estudou um pouco finanças, se dedica, talvez ainda não tenha aprendido, né? Mas se dedica aí a estudar finanças desde 2003, né? Já se vão aí mais de 18 anos. O que é que aconteceu, assim? Por que não explorar uma estratégia ativa? E primeiro vamos entender a diferença. Eu já comentei isso numa das nossas primeiras aulas, mas o meu entendimento é que estratégia passiva é quando você tem uma postura mais calma, mexe menos na tua carteira, não fica acompanhando, monitorando teu investimento todo dia, deixa lá, confia, relaxa, aqui e acolá monitora, bem aqui e acolá faz alguma mudança. Então, é algo claramente menos dinâmico, mais passivo, mais calmo. Mas isso não necessariamente quer dizer que simplesmente eu botei o meu dinheiro na poupança ou numa renda fixa qualquer. Não, não é isso. Passiva ou ativa não tem necessariamente a ver com aversão ao risco, com perfil de aversão ao risco. Moderado, conservador, ousado, ou seja lá qual for o teu. Não, não é isso. Tem a ver com o fato de que eu não tenho tempo para ficar com uma estratégia mais ativa, porque ela exige que eu fique rebalanceando com mais frequência, que eu fique monitorando aquilo ali, para ativamente explorar os desequilíbrios positivos ou evitar um desequilíbrio estrutural negativo que vai me dar um prejuízo muito maior. Então, eu vou lá e realizo ali o prejuízo menor do que o que poderia vir a ser. Não, eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. E isso, para mim, não é diversão. Trabalho. E se for trabalho, eu preciso cobrar por isso. Como o meu dinheiro é pequeno, e eu acho que se eu passar a explorar uma estratégia ativa, talvez, esperadamente, eu vá performar, sei lá, 2% a mais do que eu iria performar com a estratégia passiva. Cara, 2% a mais
num ano, em cima de um investimento pequeno, é pouco dinheiro. Não paga a minha hora de trabalho, trabalhando para mim mesmo, deixando de ter lazer com minha família. Então, eu vou para a estratégia passiva. Tá, Paulo, então a ativa é o que a gente vai aprender no braço a partir de quarta-feira e é muito do que a gente já fez. Calcular uma grande gama de estatísticas descritivas para 200 ações. Isso tudo era bem estratégia ativa. Era. Um pouquinho desse cálculo de estatística descritiva a gente pode usar para estratégia passiva também? Pode, para escolher um bom ativo. Tá, Paulo, mas ainda não está muito claro. Estratégia passiva, ativa, vai ficar mais claro na aula de hoje, principalmente a partir de agora. Uma estratégia passiva, volto a dizer, não tem a ver com botar o teu recurso num fundo de renda fixa, numa poupança, num título público. Não exatamente isso. Mas tem a ver com o fato de que você vai escolher, espero eu, bem escolhido, um índice, uma carteira, tá certo? Gerida por alguém, vai acreditar naquela carteira e vai deixar o teu recurso lá e não vai ficar monitorando todo dia, não vai ficar querendo rebalancear, mudar a tua aplicação todo dia, toda semana, todo mês. Eu nem sei muito bem onde está, às vezes, os fundos que eu compro, em que bancos estão, ou o valor deles. Aí, sei lá, a cada 3 meses eu tenho curiosidade, vou lá, olho o valor. É assim que fica. Bem passivo. Se você perguntar se eu estou sofrendo nessa crise, claro que não. Claro que não. Óbvio, sei que estou tomando um belo prejuízo em alguns dos fundos, em outros não, mas se você me pedir para botar na ponta do lápis, eu não faço a menor ideia, nem percentualmente, nem em valores monetários. Isso é estratégia passiva. Ah, você não está aproveitando os altos e baixos? Não, não. Nem estou sofrendo, nem estou ganhando diariamente com isso. Quem faz isso de operar com maior frequência, até o ponto de ficar fazendo operação intraday, aí sim está exercendo uma estratégia ativa. Não é o meu caso. Tá, Paulo, então você não faz porque você tem pouco dinheiro. E aí não justificaria tu gastar teu tempo para tentar performar um pouquinho melhor. Tem uma outra razão também. Esse estudo, Deus me propiciou, me permitiu, também me fez entender que alguns ativos que existem no mercado brasileiro são sensacionais para a estratégia passiva. Depois que eu os escolho bem, cara, isso às vezes é bem melhor do que estratégia ativa. Entende? Então, toma menos meu tempo e, de repente, eu consigo uma performance maravilhosa. É uma questão de saber escolher. Tá? Então, tem esses dois aspectos. Então, assim, eu vou começar com passiva. Volto a dizer, não é exatamente um objeto de prova, mas vai te clarear muito, porque pode ser que funcione como argumento para tu se entender por que tu era passivo e até então não entendia isso. Pode ser que hoje tu consiga uma boa razão para esse autoentendimento seu como investidor, ou simplesmente identifique que aqui aqui está a água que tu quer beber. É essa a sua vibe. Não quer se estressar demais. E não sabia como fazer. Mas ainda assim, tinha um perfil que não era ultra conservador. Tu queria ir para a renda variável, mas não queria ficar sofrendo demais. De repente, hoje aqui está a tua solução. Tá? É uma aula muito baseada em gráficos e papers aplicados para o Brasil, todos eles de papai, com egressos da UFC, seja graduação, maioria mestrado, acho que tem aluno doutorado também, não recordo, já percebi aí nos papers, tá? Então, é uma aula que você não tem em livro nenhum. Aliás, você não tem quase que em lugar nenhum, em canal nenhum, do YouTube muito menos, tá? Vamos aos dados. Algumas opções para ti, tá? Se você quiser uma estratégia passiva. Acreditar numa boa carteira e deixar o teu dinheiro lá. Bom, você pode ir para opções bem amplas. Índices são carteiras cuja metodologia de construção de composição são públicas, então tu sabe exatamente o que é que está por trás daquela carteira. Normalmente há uma composição dinâmica, há um rebalanceamento
dela, mas tu sabe qual é a regra que está por trás do rebalanceamento. As principais do Brasil, aqui, Ibovespa, IBRX 100, IBRX 50, Índice Brasil Amplo, FGV 100, tá? FGV 100 nesse período aqui, salvo o melhor juízo, tinha dado perto de 17%, tá? Mas como não é um índice que esteja reportado no próprio site da B3, eu acabei não coletando, tá? Aqui uma amostra de tempo, isso aqui está desatualizado, eu peço desculpa a vocês, irei trazer números bem mais atuais e, consequentemente, bem mais loucos também, né? Era bom que você conseguisse ter uma noção num período de certa tranquilidade, que não fosse um período de pandemia, porque tudo que a gente está levando em consideração aqui, investimentos 1 e 2, é que o mercado esteja em equilíbrio. E claro que numa pandemia, numa situação caótica como essa, comparável a grandes crises mundiais, não há exatamente um equilíbrio. E aí, às vezes, fica difícil o fundamento prevalecer. Tá? A gente vai estudar um pouco melhor isso, fundamento nas crises em investimentos 2, quando vamos ter modelos econométricos específicos para isso. Tá? Mas vamos lá. Aqui um período de tranquilidade, o ano de 2019 até 13 de setembro de 2019, tá? Mas é muito fácil atualizar esses dados na B3. Ibovespa performando com 18%, IBRX 100 e 50, 19, 16, Índice Brasil Amplo 19, FGV 100, salvo engano, estava 17. Aqui carteiras que pegam ações de empresas de inúmeros setores da economia, bastante diversificação. Eu falo isso porque, às vezes, você chega e diz, poxa, mas o Ibovespa, no começo do ano de 2019, até 13 de setembro, estava dando quase 18, e um amigo meu conseguiu fazer 21. E aí, depois que ele faz 21, e tu no Ibovespa, junto com os teus pais, só fizeram 18, quase 18, passa a impressão de que ele ganhou de vocês. Muita calma nessa hora. O objetivo não é só o ganho acumulado maior, mas o quanto oscilou ao longo do caminho e o quanto tu sofreu ao longo do caminho. Por que eu falo isso? Porque o quanto mais tiver oscilado ao longo do caminho, e certamente essa carteira do teu amigo que fez 21%, oscilou muito mais do que o Ibovespa com 18%, a gente já mostrou isso antes, é raro você ter aí, acho que 200 ações, você não vai ter 3 ou 4 com desvio padrão, não estou pegando nenhuma métrica muito melhor não, só desvio padrão, com desvio padrão menor do que o do Ibovespa. Raro, muito raro. O Ibovespa tem, normalmente, mais de 60 ações dentro dele. Não é grande diversificação. Então, assim, quanto menor essa oscilação, maior a confiança que, se tu continuar apostando no Ibovespa, tu vai ter menos susto no futuro. É que nem você estivesse atirando de arco e flecha no alvo. O cara que oscila menos, pode apostar nele que, se ele oscila pouco e ele tem uma boa média, pode continuar apostando nele que ele vai ficar sempre acertando ali perto da média dele. O teu amigo pode ter feito 21%. Habilidade, sorte, não sei. Mas se oscilou muito, não aposte nele. Porque se você continuar apostando nele, essa oscilação vai fazer com que, com maior probabilidade, ele não venha a cravar a média que ele está acostumado a dar. Então, assim, são índices com desvio padrão muito baixos, tá? Perto aí da casa de 1% diário, e com um ganho para um pouco mais de 8 meses, muito bom, tá? Ok, Paulo, mas não só temos essas opções. Não. Você tem uma gama de ativos que me brilha demais os olhos. Índices setoriais. Carteiras, cuja composição muitas vezes seguem até a composição do Ibovespa, a metodologia de incluir na carteira ações que sejam mais transacionadas, sejam quantidades de ordens de compra e venda, sejam o próprio volume, tá? Então, assim, aqui você não tem problema nessas carteiras, nem de recuperação judicial, nem de liquidez, tá? Então, essas metodologias são replicadas, às vezes ipsis literis, às vezes com pequenas alterações, tá? Só que aí, se atendo às ações de empresas de um determinado setor. O IFNC é o índice do setor financeiro. Então, aqui estão bancos, seguradoras, resseguradoras,
financeiras e por aí vai. Tá? Operadoras de crédito, setor financeiro. Né? O IMAT, material básico, consumo cíclico e não cíclico, no ICOM, energia elétrica, imobiliário, indústria, utilidade pública, principalmente energia e saneamento. Tá? Esse é sempre um setor que eu tenho apostado muito nele, antes da crise, claro, agora depois vamos esperar acalmar, para daí a gente fazer uma nova projeção setorial, mas antes da crise era um setor no qual eu apostava muito, muito mais no saneamento básico que na energia elétrica, muito suscetível a marcos regulatórios, são decisões de Brasília que eu não tenho acesso à informação antecipada ou privilegiada, se tivesse era crime, como eu sempre falo, mas saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, tudo isso tem sido uma bandeira que eu tenho levantado e tenho acreditado muito fortemente nela e tenho pesquisado, e quando falo com policymakers, tem sido uma bandeira que eu tenho levantado para poder reduzir desigualdade social e pobreza. Tá? Muito bem. E aí vamos para esses números aqui. Também essa janela de tempo, tá? Foi referente ao ano 2019 até setembro, tá? Tudo bem, materiais básicos negativo, mas todos os demais positivo e performando até mais alto do que os índices de mercado, tá? Lembrando que o índice de mercado tem sempre as mais transacionadas, com maior volume, né, e por aí vai. E, às vezes, tem aqui empresas que não estão em nenhum desses setores, né? Por exemplo, educação. Educação não tem nem 5 empresas no Brasil capital aberto. Salão de beleza. Se bem que salão de beleza pode ser que esteja em consumo aqui. Mas, enfim, existem algumas empresas que podem estar aqui e não estão em nenhum desses setores, tá? E, na média, eles estão performando abaixo de 20%, e, com exceção de materiais básicos, todos performando acima de 20%. Né? Aqui um gráfico histórico deles, tá? Porque não são índices que foram criados, sugeridos, suas respectivas metodologias, ao mesmo tempo. Tá? O de energia elétrica e o Ibovespa, claro, são bem antigos. O Ibovespa é o mais antigo de todos eles, claro. O de indústria também é bem antigo. E aí o financeiro surgiu aqui só em 2005, e alguns outros ainda um pouquinho depois, né? Como de utilidade, imobiliário, tá certo? O de consumo, de utilidade pública, ok? Então, não são índices exatamente tão históricos, mas bote aí que todos eles são de pelo menos 2007, 2008, para frente. Então, você já tem aí facilmente uma década deles, então você consegue ter uma série histórica muito boa para você analisá-los estatisticamente, tá? Então, se você quer apostar num setor específico, tu não precisa montar uma carteira com bancos ou ir para o Ibovespa, onde tem um bocado de coisa lá dentro. Tu pode ir no FNC. Esse aqui é um setor que eu sempre aposto muito nele, tá? Uma parte do meu dinheiro está em fundos, não exatamente este índice, mas numa carteira que é um fundo formado só por ações de bancos, tá? Eu já falo mais sobre fundos. Aqui, índices de sustentabilidade, tá? Índices de governança, empresas que têm um nível de governança diferenciado, tá? Tem índices também como índice de CO2, são índices aqui com uma vibe mais, como é que eu diria, uma vibe verde, uma vibe de energia sustentável, tá? Então, existem índices formados por ações de empresas com uma característica específica, tá? Seja setor, seja governança, seja práticas ambientais. Então, se essa é a tua vibe, aposta nesse índice e relaxa, que pode ser uma excelente escolha para você, tá? Paulo, mas 90% das transações financeiras do mundo estão associadas a fundos de investimentos, não necessariamente ações, a maioria é multimercado e renda fixa. Ações depende de cada país, mas normalmente vem ali terceiro, quarto lugar, mas essa é a nossa vibe aqui. Então, fundos de investimentos em ações,
Aqui uma base da Quantum, tá? Que uma aluna orientando minha, que defendeu agora, faz umas 2, 3 semanas, a Késia, do BNB, uma menina muito gente boa. O trabalho dela é sobre fundos, é um trabalho que eu vou pedir para ela apresentar para a gente, lá na nossa disciplina, porém, em investimentos 2, porque não tem a ver tanto com investimentos 1, tem a ver com investimentos 2. E aí ela conseguiu essa base da Quantum, que é assinada pelo BNB. Eu não posso partilhar com vocês essa base, porque não fui eu que consegui na B3 gratuitamente. Ela me passou como orientador, uso para fins de pesquisa apenas, então, infelizmente, não vou poder partilhar essa base com vocês. E aqui é um raio-x só do ano 2018, sei que está desatualizado, há pouco tempo a gente conseguiu o ano 2019, mas eu ainda não tenho esse raio-x feito, tá? Se bem que tem alguma coisa na dissertação de mestrado da Késia, tá? Assim que for para o repositório do CAEM, do mestrado profissional, vai se tornar público para vocês. Mas vamos lá para um raio-x 2018. Enquanto no ano 2018 o Ibovespa fechou o ano com 15%, tá? O que a gente percebe aqui? Olhando aqui para 1.342 fundos que tiveram cotas do final de 2017 até o final de 2018, que, mediano, 14%. Ou seja, metade dos fundos performou abaixo de 14,3%, metade acima de 14,3%. E Ibovespa performou 15%. Tá? 25% dos fundos abaixo de 8,13%, 75% dos fundos abaixo de 19,8%. Tá? Fundos que praticamente viraram pó, né? Perderam 95%, quase 96%, e fundos que deram aí quase 450% de ganho. Isso é só fundo de investimento em ações. Tá? PL total deste mercado, 270 bi em 2018, tá? 43 fundos desses 1.342 aqui, com PL superior a 1 bilhão, e o maior dos fundos de investimentos em ações no Brasil, dados de final de 2018, 11 bi. Tá, Paulo, a gente já viu esses números antes, fica difícil decorar todos eles, o que é que a gente pode resumir? Vamos lá. Um fundo de investimento em ações, normalmente, tá? Tem um gestor experiente, seja ele gerido por um grande banco ou uma asset pequena. Quem está lá são pessoas sérias, eu preciso acreditar nisso. Pessoas experientes, que trabalham diariamente, muito mais do que 10, 12 horas por dia. Muitas pessoas montando uma carteira, lembrando que fundo de investimento em ações precisa ter, no mínimo, 67% em ações. No máximo, 33% ele pode até alocar em outra coisa. Mas ele não pode, num período como esse ruim, que o mundo está caindo, não, eu não vou investir em ações, vou comprar ali Selic, quando o mundo voltar ao normal, eu compro ações de novo. Ele não pode fazer isso. Até 67%, no mínimo, tem que ser em ações. Né? Muito bem. Então, assim, período de 2018 foi um ano que teve como principal determinante eleição, não é isso? Então, teve um comportamento atípico, mas a Bolsa performou 15%. Metade dos fundos, menos de 14,3%. Eu não tenho aqui exatamente o percentual de fundos que performaram pior do que a Bolsa, que foi 15%. Mas é alguma coisa a mais de 50%. Então, mais da metade dos fundos no ano 2018 não conseguiu bater o Ibovespa. O Ibovespa é super simples de você investir nele. É onde está uma parte do meu dinheiro também. Já estou revelando aqui mais uma estratégia minha. Cara, o que isso mostra? Pessoas experientes, pessoas boas, trabalhando muito. Muitas dessas pessoas, vocês sabem, estão ali tentando cavar informações úteis na composição de suas carteiras, almoçando com CEOs, com gestores, com o pessoal do chão de fábrica, para montar uma boa estratégia, montar uma carteira, mas a metade dos fundos não consegue bater o Ibovespa. O Ibovespa, a minha filha de 6 anos e a de 5, conseguem comprar Ibovespa. Custo? Mínimo. É a coisa mais simples do mundo. Tá? Então, assim, é difícil
Porque os fundos, alguns deles podem até estar assumindo uma estratégia passiva. Podem. Bota 100% em Ibovespa e cruza os braços. Isso acontece? Muito mais do que o que vocês imaginam. Mas muitos deles estão tentando bater o Ibovespa. E, de fato, não conseguem. Para ficar um alerta, estratégia ativa não é para todos. E olhe que eles têm dinheiro. Eles podem montar uma carteira com 10, 15 ações, se for o caso. Quando você, com pouco dinheiro, não deveria botar mais do que em 5, 7 ações. Porque o custo de transação pode comer os teus ganhos. Então, assim, eles têm dinheiro, capacidade, um bocado de coisa a favor. Não conseguem bater o Ibovespa, mais a metade. Então, se liga, estratégia ativa não é exatamente um mar de rosas, uma tranquilidade. Paulo, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, 6 índices de mercado, 5, né? 7 índices setoriais, mais alguns de sustentabilidade, governança, blá, blá, blá. Aqui deve ter uns 15, 20 índices. E aqui eu vejo 1.300 fundos. Eu fico tentado a escolher um desses 1.300 fundos. É essa água de onde o papai mais tem bebido nos últimos tempos. Escolher um bom fundo. Às vezes sobra um dinheirinho, eu escolho um bom fundo e deixo lá. Literalmente. Só isso. Ah, mas há uma estratégia para escolher um bom fundo. Oh, não, papai. Não me diga. Claro, queridos. Olha isso aqui. Tem fundo que vai de menos 96% a fundo que vai a quase 450% em um ano. E não foi um ano com pandemia. Foi um ano que teve eleição presidencial, eu sei, é um driver político dos mais fortes, eu entendo isso, mas foi um ano que, no final das contas, terminou tranquilo, com o Ibovespa fez 15%. Então, assim, aqui é preciso separar o joio do trigo. E aqui eu vou mostrar para vocês, acho que 3 papers, que foram feitos para fundos de investimento em ações. Eu já devo ter uns 7 papers, eu acho, 6, 7, publicados sobre fundos de investimento em ações, alguns publicados no Brasil, outros no exterior. E é engraçado, porque fundo de investimento em ações é o objeto do primeiro paper que eu consegui publicar em 2009, com o José Alan Rocha. O Alan tem idade de ser meu pai, é um cara que eu admiro demais, um cara que eu gosto muito dele, e ele era, na época, acho que o gestor dos fundos de investimentos do BNB. Então, ele geria uma carteira muito volumosa. Estava fazendo mestrado profissional conosco e eu fui orientá-lo. Olha que responsabilidade. E a gente conseguiu publicar a dissertação dele na Brazilian Business Review, é uma das melhores revistas de business do Brasil, né? E não vamos apresentá-la agora, porque ele é objeto de investimentos 2 e não de investimentos 1. Mas ali eu percebi, naquela época, mais de uma década, e eu vou falar desses papers aqui, porque é um contexto, tá? Eu percebi naquela época, e aí fica a dica para vocês, eu percebi que havia poucos artigos publicados no Brasil sobre fundos de investimento em ações. Todo mundo quer pesquisar em ações. Sobre ações existem milhares, dezenas de milhares, milhões de artigos. É difícil ser inovador. Sobre fundos, é relativamente muito mais fácil. O problema está em acessar a base de dados. Tá? Mas uma vez que você tem acesso à base de dados na mão, se você tiver uma boa ideia, me procura, porque eu tenho os dados, a gente pode desenvolver, sim, um bom trabalho. Mas vamos lá. Aqui é um paper publicado em 2015, né, senhor? Acho que é isso. Tá? Dissertação da Ana Balbina, que foi nossa aluna de mestrado profissional, uma aluna muito gente boa, do Sebrae, e foi coorientado pelo Cristiano. Tá? Eu vou pular aqui para mostrar um exemplo de gráfico, tá? E aí volto para essas tabelas aqui. Olha para esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui vai de 98 a 2009, não é exatamente a mesma série temporal que a gente usou no paper da Ana Balbina, tá? Mas é só para te mostrar um exemplo aqui de 68 fundos de investimento. Essa linha preta mais espessa no meio é o Ibovespa. Tem 34 fundos abaixo do Ibovespa, 34 acima, e aqui é uma série de ganho acumulado, bruto, todo mundo saindo de R$1. Então, teve gente que apostou R$1 e chegou com R$2, R$3 aqui, pertinho do Ibovespa, um pouco abaixo. Teve gente que apostou R$1 e mais de uma década depois tinha menos que R$1, tá?
Isso aqui são dados reais, tá? Então já descontam a inflação. Mas teve gente que botou, desculpa, R$ 1 e terminou mais de 10 anos depois com R$16, R$17. Então, assim, para que isso aqui serve? Para mostrar que é um mercado super heterogêneo. E você gostaria de escolher, imagino eu, se você for parecido comigo, a galera que está aqui em cima. Mas, de repente, não um, mas 2, 3, 5 fundos que estão aqui em cima. Mas quais 5? Os 5 primeiros? E se você quisesse evitaria só os 5 últimos? Isso não te parece pobre? O que a gente faz na dissertação da Ana Balbina é separar essa nuvem que tem 68 gráficos, e com o Ibovespa 69, separar esta nuvem em zonas de convergência, linhas que temporalmente convergem entre si, tá? E ao olho humano eu não consigo fazer isso. E se fizer, não tem validade nenhuma. Toda vez que tu me pedir para separar essas 69 curvas aqui de um jeito diferente, em 4 blocos, por exemplo, eu vou separar de um jeito diferente. Então, o que a gente faz no paper da Ana Balbina é exatamente isso. A gente separa, tá? Os fundos, foram 68 fundos, só que de 1998 a 2007, tá? E o sistema vai, e aí é onde entra o Cristiano, que é professor nosso lá do DTE, e ele é um econometrista fino, e ele uma vez fez uma apresentação, porque essa técnica de Phillips e Sul, ela é muito importante para você ver convergência de PIB, se o PIB, a riqueza dos países vão convergir ou não. Aí eu falei, bom, mas macro não é minha área é finanças. Eu quero saber se o ganho dos fundos vai convergir ou não. Então, aqui é possível separar, tá? Tudo é endógeno aqui, a gente não manda em muita coisa, não. Ele separou os 68 fundos em 4 clubes. O primeiro clube é como se fosse uma série A, série B, série C, série D, tá? E aqui as características dos fundos que estão na série A, série B, série C, série D, tá? Aqui, características financeiras, média, acumulado, PL, desvio padrão, beta, downside, simetria, curtose, índices de performance, tá vendo? O que a gente percebe é que, óbvio, se o critério para separar nos grupos é o ganho acumulado, naturalmente, quem está na série A aqui tem ganho acumulado maior do que quem está na série B e assim sucessivamente. E isso se traduz também em ganhos médios. Tá. Mas em PL, por exemplo, já é um padrão. Os fundos da série A têm PL médio bem maior. Tá? Então, são fundos grandes. Então, de repente, apostar em fundos pequenos, bom, não estou dizendo que não haja fundo pequeno aqui, mas, na média, os fundos mais winners, para esse período de tempo, eram fundos grandes. Tá? Eram fundos que apresentavam também aqui nível de desvio padrão. Eu não tenho o valor médio do desvio padrão, tenho aqui a amplitude, mas tem muitos desses fundos aqui com desvio padrão compatíveis ou até menores do que da série B e série C e D, o que é ótimo, porque não interessa só performar bem no final, mas correr menos risco também é importante. Então, tem aqui a oscilação de outras métricas de risco, tá? Índices de Sharpe, e aí fica muito claro que, por exemplo, olhando só para a Sharpe aqui, a amplitude mostra que são fundos muito superiores, comparando o ganho dividido por risco. Todos esses fundos aqui do grupo da série A têm Sharpe oscilando de 0,19 a 0,33, na série B de 0,11 a 0,19, 0,10 a 0,14, 0,06 a 0,10. Então, aqui são fundos que simplesmente não têm ganhos acumulados muito grandes. Eles controlam isso por risco. Opa, vale a pena olhar para a série A. Se vale. Paulo, mas ainda assim há outras características administrativas super importantes, que talvez sejam um dos principais insights aqui dessa aula para quem quiser recorrer a uma estratégia passiva no sentido de escolher um bom FIA, um bom fundo de investimento em ações. Que é o quê? Taxa de administração. Cara, com exceção dos grupos, dos fundos, desculpa, na série B, a média da taxa de administração aqui
é das mais baixas na Série A. E, por outro lado, percebe que só a Série A e Série B tem aqui, ó, taxa de performance. A taxa de administração é um salário fixo. Ele não te dá muito mecanismo para tu, como gestor, bombar, fazer aquela performance. Por quê? A taxa de administração, se nem tiver taxa de performance, ela que vai garantir o teu salário ali. Enquanto a taxa de performance é o ganho variável. É aquele cara, aquele jogador que tem um salário baixo, mas a cada gol que ele faz, ele ganha 10 mil. Amigo, você não está entendendo. O cara vai se matar em campo, vai fazer 10 gols no jogo. Então, a taxa de performance, normalmente aqui, a maioria, sobre Bovespa, ou até indicadores de inflação, isso aqui é que faz a galera trabalhar 15 horas por dia, 18 horas por dia e bater o mercado com força. Porque é em cima desse plus, a partir do Bovespa, que ele vai ganhar. Então, por exemplo, caras que saíram da minha turma, que foram para o mercado, são economistas-chefes, estão trabalhando em assets, que fazem de meio quilo a 1 quilo por ano, a maior parte disso aí é variável. É taxa de performance no final do ano. O salário mensal do cara é um salário compatível até de professor, se você acreditar. Tá? Então, o grosso vem de performance. Cara, esses caras respiram o mercado. Então, outra dica, procure fundos que tenham taxa de administração baixa e taxa de performance muito alta. Nenhum desses fundos, tá, estava sob gestão de bancos públicos, todos sobre bancos privados, e não necessariamente são fundos muito antigos. Na média, eles até tinham duração menor. Tá? Então, isso aqui é um conjunto de características que monta um conjunto probatório de um fundo que tem maior chance de dar um bom ganho esperado e que, como ele oscila menos, a chance de, ano após ano, ele entregar o que ele prometeu é maior. Não é um fundo exatamente aventureiro. Tá? Aqui é um gráfico que mostra uma carteira formada só pelos fundos da Série A, depois aqui só da Série B, Série C e Série D, tá? Então, você percebe que os fundos montados pela Série A, quando eu os reúno numa estratégia equal weighted, o que é uma estratégia equal weighted? Equal de igual, weighted de peso. Pesos iguais. Então, suponha que haja aqui, eu não lembro a quantidade, tá? Mas suponha que haja... O colega entrando... Suponha que haja... Tá bom, meu filho? Boa. Suponha que haja, que, sei lá, 10 fundos na Série A, então aqui, ó, 10% em cada um deles. Aqui tinha 8 fundos, Paulo, na Série B, 12,5% em cada um deles. Tá? A linha preta aqui, Bovespa, como referencial. Você nota que os fundos que compõem a Série C, quando eu faço um time equal weighted com eles praticamente selam no Ibovespa. Isso aqui são fundos que normalmente fazem o quê? Bota 100% no Ibovespa e performam um pouquinho pior do que ele por causa das taxas, como taxa de administração de 2%, que vai fazer o teu ganho cair. De cara, tu já deu 2% para o gestor, que tu não teria que dar se tu comprasse Ibovespa. Então, assim, isso aqui são fundos que colam o Ibovespa. Cadê o mouse? Opa. São fundos que colam o Ibovespa e se descolam um pouquinho para baixo por causa da taxa de administração ou alguma coisa do tipo. E aqui fundos que não. Eles tentaram, eles arriscaram e se deram mal. Aqui não é um descolamento de quem cola no Ibovespa, não. Aqui os caras tiveram estratégia ativa e não foram bem sucedidos. Tá? Um paperzinho aqui, dissertação do Guilherme Padilha, um aluno muito querido nosso, que acho que está na Petrobras hoje, orientado pelo Maurício Benegas, que foi quem fez a parte empírica. Eu tive a ideia, isso é muito comum. Aí o outro autor faz a parte empírica e o aluno escreve e a gente lapida, né? Um paper sobre fundos aplicados para o Brasil, tá? Publicado aí no Operational Research International Journal, um jornal de pesquisa operacional muito top de linha. Foi uma bênção de Deus essa publicação em 2016. Tá, Paulo, é um paper difícil de ler,
Mas, basicamente, o que é que a gente faz? Olha, a gente olha para o seguinte, imagina que os fundos, a estratégia que a gente usou aqui foi de eficiência. Então, uma máquina eficiente é aquela que você coloca, imagina que eu tenho, é um conceito relativo. Então, eu tenho aqui duas máquinas, coloco a mesma quantidade de insumos em uma, a mesma quantidade de insumos na outra, e coloco todas as duas para rodar. Eu quero saber qual delas produz mais. A que produz mais com a mesma quantidade de insumos é mais eficiente. De outra forma, eu quero saber qual delas gasta menos insumo para produzir a mesma coisa. Então, o nível de produção é o mesmo. A que usou menos insumo é mais eficiente. Muito bem. Então, a gente julgou que os fundos de investimento eram máquinas. E quais são os insumos? Proporção de gastos administrativos e não administrativos, como razão do PL, porque fundos muito grandes gastam mais, mas quando eu divido por PL, eu tenho um valor comparável, né? E o output dessa linha de produção é o ganho que o ativo me dá, tá certo? E a semicurtose, que é uma métrica de gestão de risco, é a área da cauda da esquerda, tá? Então, tem duas coisas que a máquina produz, um good output, que é um ganho esperado alto, e um bad output, que é uma semicurtose alta. Então, é como se fosse um subproduto ruim, tipo fumaça, um dano ambiental. Então, melhor fundo, cara, é aquele que, dependendo da quantidade de insumos, vai produzir um bom ganho e uma baixa semicurtose. E aí, o que a gente percebe? Por que a gente usou como inputs o padrão de gasto dos fundos? É uma métrica contábil que está lá na base da CVM, todo mês, os dados contábeis dos fundos de investimentos no Brasil, são 16, 17 mil, estão lá na CVM, gratuitos. A única coisa que você tem que baixar um por um, o Guilherme Padilha baixou um por um, tá? Para os anos em que a gente utilizou, acho que é 2009 a 2014, se eu não... Não, 2005 a 2019, desculpa. E aí o que a gente percebeu? Que há uma correlação entre eficiência e o padrão entre gasto administrativo e PL. Então, fundos que têm uma maior proporção do seu patrimônio líquido gasto com a rubrica administrativa, em vez de gastar com a rubrica não administrativa, esses fundos tendem a ser mais eficientes. Não é uma causalidade, é uma correlação, tá? Fundos que gastam mais proporcionalmente administrativamente do que não administrativamente têm correlação mais alta com o quesito de eficiência. Tá, muito bem. E aí, assim, a eficiência média, tá? Desses fundos que gastavam mais era que da ordem de 0,46%, e os fundos que gastavam menos administrativamente eram menos eficientes, 0,2%. Tá, mas aí o grande ponto é o aprendizado que fica, porque vocês não vão decorar esses números, mas a historinha fica na cabeça, é o seguinte, Paulo, o que eu estou preocupado com esse insumo, gasto administrativo, gasto não administrativo? Faz o menor sentido. Faz. Porque gasto administrativo é uma rubrica ampla, mas a gente acredita que muito dela está associado, e não dá para você segregar isso nos balanços, tá? Mas está associado a investimento em capital humano. Então, assim, a melhor proxy que a literatura sugere para fundos que investem mais no capital humano do próprio fundo, sei lá, acho que cursos para os seus funcionários, eu não sei exatamente como, mas a melhor proxy é essa gasto administrativo. Então, assim, a lição que fica é, sendo isso proxy, fundos que gastaram mais com capital humano tendem a ser mais eficientes no sentido de terem ganhos esperados maiores e semicurtose menor. É um paper bem conceitual, bem teórico, um exercício empírico pesadíssimo, né? É uma fronteira com bootstrap, é um negócio pesado em termos de técnica. Mas, mais do que vocês se dedicarem a essa técnica que ainda não está tão acessível para vocês agora, é o fato de vocês entenderem que
Rapaz, segundo o paper do Paulo, 2005-2009, é uma amostra de 60, 70 fundos, agora não recordo. Fundos que gastam mais com capital humano se correlacionam e com eficiência, parecem ser mais eficientes. Tá? Um último paperzinho para motivá-los a escolher bons fundos, seja aquele que tem taxa de administração baixa, taxa de performance alta, ou gasta muito com capital humano, e a proxy sendo gasto administrativo, tu pode ver isso no balanço contábil dele. Então, eu estou te dando aqui dicas para tu montar um conjunto probatório para escolher um bom fundo para ti, tá? Sem ter que recorrer a uma estatística pesada. Por quê? Porque em investimentos 2, a gente vai recorrer à estatística pesada, tá? A gente vai novamente trabalhar com bootstrap e modelos lineares para poder separar fundos sortudos de fundos habilidosos. E aí, junta isso com investimentos 1, cara, é muito bom de você escolher um bom fundo. Muito bom, é muito bom. E aí não se preocupa, bota lá nele e você escolheu justamente um cara que é bom e não aventureiro. Então, o futuro tende a replicar um pouco do passado, você pode descansar. Porque para escolher um fundo e depois ficar preocupado, isso é uma estratégia ativa. Aí daí não faz muito sentido. Tá? Um último paper de uma última dica, a dissertação do Arthur Nove, grande amigo meu, estava no Santander, perdi um pouco o contato com ele, não sei onde ele anda, mas era gerente de Santander, e aí, mais uma vez, trabalhamos com fundos de investimentos, tá? De 98 a 2009, aqui um gráfico mostrando que metade dos fundos, que são os pontinhos vermelhos, performaram mais que o Ibovespa, e nível de risco, muitos deles bem menor. Aqui são dados mensais. Metade performou pior do que o Ibovespa, né? Menor ganho, está abaixo. Mais alguns menos arriscados, outros mais arriscados. Mas olha um tipo de um fundo como esse aqui. Performa melhor do que o Ibovespa e o risco bem menor do que o Ibovespa. É isso que a gente está procurando. Tá? Mas, enfim, esse trabalho usava essa base de dados com esses 68 fundos aqui, um gráfico só para mostrar como era heterogêneo, e aí o que a gente fez no trabalho do Arthur Nave foi o seguinte, a gente compôs carteiras de fundos, mais uma vez. A gente queria saber se havia persistência na performance. Persistência de que forma, Paulo? Bom, em dois sentidos. Eu queria saber se fazia muita diferença eu apostar nos fundos que tivessem melhor performance baseada em Sharpe, em Trainor, em Kalmar ou em Sortino. E aí montei carteiras com fundos que eram top em Sharpe, outra carteira, fundos que são top em Sortino e por aí vai. Por aquilo que pareça, existe aqui nesse gráfico aqui 4 tons de azul. Um azul mais claro, outro mediano, outro mais puxado para o roxo, outro mais escuro. Tem 4 linhas azuis aqui. Cada um deles é o gráfico, né, de ganho acumulado, todo mundo saindo aqui de 1 ao longo desse período aqui, e cada um deles montado de maneira equal weighted, ou por 10 fundos que eram muito bons em Sharp, em Kalman, em Sortino e por aí vai. O que eu noto é que não faz muita diferença no final das contas, eles estão bem juntos. E quando eu monto carteiras com essas cores aqui, meio amarelada, laranja, vermelha, que são os piores, também não faz muita diferença. Paulo, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Parece que quando um fundo prima por uma boa performance risco-retorno, seja ela Sharp, parece que ele acaba sendo bom em Sortino, Trainor e Kalman. Então, acaba que não vai fazer tanta diferença se eu não souber tanta estatística. Se você escolher um bom fundo por Sharp, em condições normais, ele também vai ter boas performances de acordo com outras métricas e você está escolhendo bem, tá? É como, rapaz, se eu pegar o melhor aluno da nossa turma em português, ele tende a ser um dos melhores também em matemática, em geografia, em biologia, pronto, eu estou tranquilo, tá? E outra coisa aqui não mais se preocupando tanto com as métricas, mas com o aspecto ao longo do tempo, tipo uma corrida de Fórmula 1, uma temporada.
Aqui, eu criei uma pontuação e a gente fez uma corrida com rebalanceamentos. Agora, eu não lembro se eram trimestrais, tá? Teria que olhar lá o paper, que foi publicado em 2012, que é o seguinte, se o cara teve... Deixa eu tentar lembrar aqui. Se o cara ficou em primeiro lugar, aí ele recebia, sei lá, 20 pontos. Se ele ficou em segundo lugar, ele recebe 19 pontos. Então, a pontuação que caía de 20 até 0. E eu só olhava para os 20 primeiros. Tipo Fórmula 1. Aí você vai fazendo várias corridas, né? Cada trimestre, calcula de novo o Sharp, por exemplo. E assim vai. Tá? E aqui era para todos os rankings, tá? Para todas as 4 performances. Então, era como se o cara estivesse correndo 4 corridas ao mesmo tempo. Ele tinha uma corrida em que ele era medido por Sharp, uma por treino, uma por calma e outra por sortinho. E aí, qual é o bacana da história? Para o cara ficar bem ranqueado, ele precisa ser bom nas 4 métricas e precisa ser bom trimestre após trimestre. Então, ele tem que ser muito regular. E aí, o que a gente nota que esses 5 fundos aqui, que está aqui por código, mas lá no paper diz o nome completo do fundo, se você quiser investir nele, apesar que esses dados já estão bem defasados. Né? O paper já foi publicado há quase uma década. Os fundos ficam em 78%, 80%, 93% das vezes entre os 10 melhores. Isso é persistência. Então, assim, não vai mirar escolher um fundo que apenas performe bem, porque pode ser aventureiro. Porque aí eu não sei se o futuro vai replicar o passado. Para replicar o passado tem que ter persistência. Uma das formas é essa, é você fazer o jogo correr várias vezes. E, por outro lado, cuidado, não é escolher um fundo qualquer e tranquilo, porque o teu gerente indicou. Porque os fundos que são piores também têm alguma persistência, é menor. Lá atrás a corrida é mais disputada e parece que quem está por último, na corrida seguinte, já não fica mais entre os piores. Então, tem um dinamismo maior do rabo, digamos assim, da corrida, mas há uma persistência. Tem fundo como esse Alfa aqui, que em 77% das vezes esteve entre os 10 piores. 68%. Cara, ele não é azarado, ele é ruim mesmo. E quem é azarado consegue aqui acolá se dar bem, ou ter um resultado mediano. Então, assim, esse paper mostra que há uma regularidade, os fundos que são bons acabam sendo bons em qualquer uma das métricas. Ufa, eu não preciso olhar as 4, de repente olhei para uma ou outra, já estou tranquilo. E se eu escolher, de fato, um fundo persistente, eu posso ficar tranquilo, porque eles existem. Tá? E aí, aqui a gente mostra o ranking de quem é persistente. Esse Dynamo, por exemplo, é um fundo muito bom. Eu aplicaria nele em 2010 tranquilamente. Tá? É óbvio que isso é só uma questão de atualizar o estudo. E a gente vai ver os fundos que são persistentemente bons para o ano 2020. Tá? E aqui a gente termina o nosso bate-papo de hoje, saindo um pouquinho de estratégia passiva e colocando vocês no mundo de estratégia ativa, como assim? Deixando muito claro que a gente não vai fazer isso nos papers e não vai fazer isso nas questões, mas o mundo real tem isso, que é o quê? Tanto na vida ativa como na vida passiva, há custos de transação. Tá? E a maioria dos papers que você pegar em finanças, de Nobel de Economia, pega um paper do Eugene Fama, tá? O último Nobel de Finanças. Olha lá se não vai ter lá pelas tantas que ele assume lá frictionless market, mercado sem fricção, mercado sem custo de transação. A gente sabe que eles existem. E há poucos estudos explorando isso. Mas na vida real existem. E eu preciso botar o pezinho de vocês na realidade, porque vocês vão acabar investindo mais cedo ou mais tarde, recursos próprios ou de terceiros. E aí dizer, pô, o Paulo ficou um semestre com a gente, 1 ano, e não falou nada de custo. Existem. Para a estratégia ativa, os custos serão ainda mais pesados e significativos do que para a estratégia passiva. Eu, por exemplo, a maior parte do meu dinheiro está em alguns fundos de investimentos, acredito eu, bem escolhidos em bancos distintos. Tá. Com características distintas.
que é que eu gastei? Taxa de administração, a mais baixa possível, não consegui zero, mas a mais baixa possível. Em alguns eu até consegui zero, barganhando. E taxa de performance. E vou pagar imposto de renda, né? Muito bem. Mas não tive custo com corretores, porque fundo você compra a maioria deles direto no próprio banco, tá? E os fundos de assets, que não são vinculados exatamente a um banco, aí você tem que comprar através de uma corretora. Aí é um custo a mais. Mas, enfim. Na vida real, Paulo, seja uma estratégia ativa, passiva, porque eu posso montar uma estratégia ativa em que eu tanto monte parte da minha carteira, como bote parte dela em alguns fundos. Pode, vai depender de quanto dinheiro você tem, né? Para diversificar tanto assim. Mas vamos lá. Que é o que a gente vai fazer a partir da aula que vem, né? Estratégia ativa, a gente vai escolher as ações que a gente quer. Joia, maravilha. Nesses dois links aqui, um da CVM e um da Bolsa, tá? Desculpa, aqui ainda era BMF Bovespa, agora deve estar B3, tá? 1000 perdões. Esse aqui ainda era da época da Science, ainda era BMF Bovespa. A última vez que eu olhei, foi final do ano passado, mais ou menos 88 corretoras com status de não cancelado, 72 delas operavam com renda variável, e se você quisesse o serviço de home broker e mobile broker, ou seja, eu quero operar do meu celular, metade delas. E poucas com o expediente de carteira recomendada. Aqui eu botei em vermelho, porque eu fiz uma dissertação, orientei uma dissertação do Rodrigo Coloda, um cara muito gente boa, faz acho que bem uma década que eu orientei, e na dissertação do Rodrigo Coloda, a gente comparava as carteiras recomendadas com carteiras que a gente montava de maneira bem simples. E a gente percebeu que as carteiras recomendadas não eram muito interessantes. E aí, a gente não faz juízo de valor se as corretoras deram dicas ruins. Porque eu posso montar uma carteira e não ir bem, com toda a boa vontade do mundo. Eu dei azar, ou a minha técnica não foi boa, enfim. Mas não necessariamente você precisa me julgar dizendo que faltou caráter de minha parte. Mas no caso das corretoras, presta atenção, há uma segunda intenção que pode estar fazendo com que elas sugiram carteiras que não se mostrem tão boas. Desculpa dizer, mas elas são traders, elas estão vendendo produtos. Então, é quando você vai numa loja e a vendedora te diz que aquela roupa ficou bonita em ti quando ela não ficou. Ela quer vender. Pode acontecer? Claro que pode. Então, não se pode ter uma ingenuidade, a ponto de acreditar que essa carteira é recomendada quando não vai bem, foi a técnica que falhou. Pode ser uma segunda intenção, ela está sendo paga para sugerir aquilo, ou ela está querendo desovar, vender determinadas ações, determinadas empresas? Sim, pode. Então, assim, eu não recomendo, porque a dissertação, para mim, deixou muito claro que era já uma suspeita minha, mas a minha suspeita não influenciou no resultado do trabalho dele, que também é bem antigo, verdade seja dita, mas não é uma recomendação minha seguir carteiras recomendadas por corretoras. Talvez por isso nem todas recomendem. Se fosse um negócio muito bom e todo mundo comprasse, todas recomendariam. Muito bem. Eu operava com a Ágora, né, que é vinculada ao Bradesco, e aí, por exemplo, lá era R$20 cada ordem de compra. Para eu montar uma carteirinha com 7 ações, 140 para vender, 140 para comprar, 140 para vender. R$280, só de ordem de compra. E lá tinha uma mensalidade que era um pouco abaixo de R$20, mas que estava associada à inatividade, só se eu não vendesse, nem comprasse nada. Aí eles cobravam a taxa de corretagem. Aqui vocês veem que eu dei um exemplo da Agro, que é a minha, opero pouco nela, mas enfim, estamos lá. E aqui, assim, o range, tá? De ordem de compra, quando é fixo, vai de R$2 a R$20, ou um percentual em cima do valor. Se você está investindo muito dinheiro, é melhor um custo fixo. Se você está investindo dinheiro pequenininho, é melhor um custo percentual em cima do teu dinheiro que é pequenininho. E a mensalidade também oscila bastante, óbvio, esses dados podem ser atualizados a qualquer dia, a qualquer mês, tá? E em todos esses casos, independente da tua corretagem, da tua corretora, desculpa, o fato de que você vai morrer aí no imposto de renda de pessoa física se o lucro
se você tiver lucro, né, para uma venda superior a 20 mil reais dentro do ano, não é? Então, assim, é só para deixar claro que esses custos existem e eles não são desprezíveis. Imagina só que você esteja com 10 mil reais e quer montar uma carteirinha que nem a de papai com 7 ações. Tu já vai morrer em 280 reais se for pela Ágora. 7 para vender, 7 para comprar, né? Vai comprar 7, vai vender 7, vezes 20 reais, 280. Queridos, 280 reais em cima de 1.000, né? É 28%. Em cima de 10 mil é 2,8%. Em cima de 5 mil vai ser o quê? 5,6%? É isso? Enfim, acho que 5,6%. Tudo bem, como o valor é pequeno, tu não vai morrer no imposto de renda. Mas tu percebeu que se eu não tiver feito a conta errada, 280 reais significa 5,6% de 5 mil. Poxa, tu precisa de cara tentar bater o Ibovespa nisso aí. Porque se tu fosse comprar o Ibovespa, era uma ordem de compra e uma de venda. Tu só ia gastar 20, 20, 40. Entende? E aqui tu vai gastar 280. Então, a diferença só aí é 240 reais. Isso aí dá 9,8%. Isso? 240 de 9,6%, eu acho. Enfim. Se alguém puder fazer essa quantia para mim, que eu estou sem Excel aqui agora, 24 de 5, 2,4, vai dar 4,8%, né? 4,8%, desculpa. Então, assim, se você montar uma carteira com 5 mil reais e 7 ações, você vai gastar 280 reais. Se você comprar Ibovespa, você vai gastar 40 reais. Esses 240 reais de diferença entre ir para uma estratégia passiva, super bem diversificado, que é o Ibovespa, e você ir para a tua estratégia ativa, já sinaliza que você parte de menos 4,8%. Tu tem que bater o Ibovespa em 4,8% para zerar, para zerar. E aí não tem imposto de renda nesse caso. Daí é uma sinalização por que muitas vezes eu não recorro à estratégia ativa, tá? Primeiro eu te mostrei várias opções boas de estratégia passiva. E agora eu estou botando o teu pezinho na realidade dos custos de transação de estratégia ativa. Mas para a prova, o que interessa é a estratégia ativa, é o que nós vamos ver a partir da aula que vem. Caneta, lápis, papel e máquina de calcular, tá? Porque o que nós vamos fazer é isso aqui. Nós vamos definir o quanto nós vamos botar no ativo livre de risco e nas demais ações e o quanto nós vamos colocar em cada uma das ações. Portfolio Theory na veia a partir da nossa aula que vem. Beleza, queridos? Tranquilinho? Tranquilo, professor. Joinha. Alguma Professor, dúvida? Oi? Uma dúvida nas mensagens. Tem uma dúvida no chat? Professor, atualmente temos duas corretoras que não cobram taxa de operação, nem taxa para manter o dinheiro na conta. Rapaz, líder, uma pergunta muito boa que eu não sei a resposta. Se não tem taxa para os trades e não tem taxa de corretagem mensal, ela vive de quê, né? E, inclusive, uma delas é da XP, que é a Clear, que ela é da XP Investimentos. A outra é a do Banco Inter. Eu sou muito sincero e tenho alguma, digamos assim,
Eu teria alguma impressão por que isso acontece, mas eu prefiro não opinar. Se eu não tenho certeza, estaria cometendo diversos tipos de crimes se eu expusesse a razão pela qual eu acho que isso possa estar acontecendo, ou se eu revelasse histórias que eventualmente partilham comigo. Assim, eu prefiro opinar em cima dos dados da CVM, em cima, por exemplo, do exemplo que eu dei da Ágora, que são valores que estão lá. Então, as razões pelas quais isso poderia acontecer, que me vem à cabeça, ou que já me disseram, não são exatamente razões boas, então prefiro não expor, porque não tenho certeza delas. Agora, de repente, há razões boas, e eu as desconheço, e aí fica ruim. Mas talvez o que o colega está dizendo, né? Elas demoram a liquidar, e isso pode fazer com que elas fiquem com dinheiro uma parte do tempo, aí funciona tipo como um banco. Pode ser. Se ela disser, olha, eu não vou te cobrar nada, mas eu preciso de D mais 5. Aí ela liquida, fica 5 dias com o teu dinheiro e bota ali numa operação de 5 dias e ganha um pouquinho. Pode ser isso? Funciona quase como um banco? Pode ser. Lembrando que, assim, não tem business gratuito, né? There is no free lunch. Tem que se ganhar dinheiro, simples assim. Então, como é que ela faz para ganhar? Pode ser que seja esse ponto, né? De ficar um pouco aí com 2, 3, 4 dias com o teu dinheiro. É uma estratégia bem pensada, enfim. Mas eu confesso que eu nem conhecia. Eu sei pelos meus slides que tem aqui, provavelmente estão desatualizados, né? Mas tem aqui, eu sabia que tinha de corretagem 0. E taxa de custódia por ordem, a menor que eu tinha visto era de R$2, mas se já tem de R$0 também, enfim. Se bem que R$2 eu também não sei se era esse custo todo, não sei se daria para bancar a corretora, né? De qualquer forma, eu conversando com vários amigos meus, eu tenho um certo receio de quando você está operando com a conta corrente da própria corretora, né? E não a conta corrente do teu banco, conta de investimento, desculpa, né? Há um risco talvez um pouco maior. Uma corretora pequena, conta de investimento tiver nela, não que ela não esteja operando, não esteja realizando a operação, mas se ela quebrar, acho que pode ter um risco maior, assim. Eu não costumo fazer isso, mas enfim. Como o líder está dizendo aqui, talvez o aplicativo delas também não seja tão top de linha, né? Já é tão barato, assim, já não tem custo nenhum. Talvez não passe essa confiança toda, mas, enfim. Se fosse tudo de graça, ela não ganhasse nem em cima do teu dinheiro, se fosse instantânea a liquidação, o D mais 1, e ainda se o serviço fosse maravilhoso, aí qual era a magia negra, né? O que estava explicando isso? Aí não dá para entender, né? Aí realmente fica... Nem o Google, que talvez seja uma empresa que mais presta serviço gratuitamente, tem a parte paga. Então, assim, tem outras, né, que são gratuitas, né? Rico, Isinvest. Talvez seja uma boa opção. Eu temo pelo risco disso. A XP andou um pouco mal das pernas aí, né? O escritório da XP no exterior, tendo um comunicado aí, eu li muito por cima, que acabei não me atendo muito. Se toda liquidação é D mais 3, depende, não que eu saiba. Não necessariamente. Vai depender muito se você está operando direto na corretora, se é via fundo. Tem fundo que é D mais 1, tem fundo que é D mais 5. E acho que as corretoras também têm regras diferentes, eu não sei. Tá? Mas eu confesso que eu não sei mesmo, porque aí é mais para quem está fazendo trade o tempo inteiro. Como eu estou mais na estratégia passiva, então acaba que eu não sei dizer exatamente se todas são D mais 3. Tá?
Queridos, eu vou parando de gravar aqui. Vai ficar lá guardado.